Gostaria de refletir sobre o tema O Brilho de Deus em nós, e eu vou fazer uma divisão agora de leituras da Bíblia. Quantos trouxeram suas Bíblias? Por favor, levantem-nas. Isso, a Bíblia e o livro. Então, os irmãos aqui da minha esquerda, do anexo, e mais os irmãos da galeria, vão abrir em Malaquias, capítulo 4, de 1 a 3. Malaquias está no Antigo Testamento, como alguns dizem, às vezes, Primeiro Testamento, mas o Antigo Testamento é mais histórico. Malaquias 4, de 1 a 3. Os irmãos da mídia vão me ajudar da seguinte maneira. Coloquem na mídia a leitura do texto depois que eles lerem. Então, depois que esse grupo lê Malaquias 4, de 1 a 3, os irmãos vão projetar o texto para que toda a igreja leia, e nós vamos fazer, consequentemente, isto com as outras duas leituras. São 3 leituras. Então, os irmãos vão ler a primeira aqui, os irmãos da esquerda e os irmãos lá da galeria. Malaquias 4, de 1 a 3. Estão prontos? Posso contar até 3? Leiam nas versões diferentes, não tem problema. Uma santa confusão, depois a gente conserta. Então, 1, 2, 3. A leitura foi feita para os nossos espíritos, mas tudo bem, os irmãos leram. Cadê a projeção? Deu para projeção? Ah, agora sim. Leamos os irmãos e agora juntos toda a igreja, vamos ler? Pois certamente vem o dia na frente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. Naquele dia que está chegando, apagará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz por galho algum, mas para vocês Que reverenciam o meu nome. O sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Agora os irmãos aqui do meu lado esquerdo, na verdade do direito do templo, do meu lado esquerdo aqui, ok? Os irmãos vão ler no Evangelho segundo São João, no capítulo 8, verso 12, lá no Novo Testamento, João 8, 12. Mateus, Marcos, Lucas, João, essa é a ordem, né? Os primeiros 4 livros. João 8, 12. Prontos? 1, 2, 3. Vamos lá, mídia, todos juntos agora? Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá... Agora os irmãos aqui da minha direita, lá no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Apocalipse, ou o livro da Revelação, capítulo 22, 16. Prontos? 1, 2, 3. Todos juntos? Irmãos e irmãs, nesta próxima terça-feira, nós estaremos encerrando
o primeiro mês do ano, né, de 2023. E nesses 31 primeiros dias deste ano de 2023, com certeza vamos chegar a esta terça-feira ainda com uma lista nada agradável de conflitos em vários países acontecendo, todos eles com manifestações que já estavam ocorrendo anteriormente. Continua a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e, ao que parece, vai durar enquanto ainda houver armamentos modernos para serem experimentados. Temos uma guerra civil no Myanmar, antiga Birmânia, na qual duas etnias específicas estão sendo mais atacadas do que outras pelas próprias tropas do governo federal. Temos uma guerra civil na Etiópia, promovida por uma etnia que pleiteia a sua independência política. Também há uma guerra civil na Somália, um dos países mais pobres do mundo, que eu já disse, tive a oportunidade de comentar com os irmãos, aonde assaltantes entram nas casas para beber água gelada, para roubarem água gelada, e às vezes não levam nada, só água gelada mesmo. Continuam as movimentações terroristas muçulmanas no Burkina Faso e no Mali, com mortes e sequestros, destruições de casas e igrejas. Um confronto na última quinta-feira, dia 26, do exército de Israel com árabes, acusados de atos terroristas na Cisjordânia, provocou a morte de 9 palestinos, levando o Hamas, em represália, a lançar mísseis sobre o território de Israel. Nesta última sexta-feira, dia 27, para piorar a situação, chamado Dia do Memorial do Holocausto, que lembra as vítimas do Holocausto, quando 6 milhões de judeus foram mortos pelo regime nazista, numa sinagoga de Jerusalém Oriental, 7 judeus foram mortos, 7 ou 8, parece que há dúvidas, parece que um morreu no hospital. Os 7 ou 8 judeus foram mortos por um terrorista que foi neutralizado por seguranças israelenses, aumentando o fogo na sempre incendiada situação entre árabes e judeus na Palestina. Ontem continuaram as manifestações no Peru de apoiadores e contrários ao ex-presidente peruano, que havia decretado o fechamento do Congresso do país. Essas manifestações já provocaram dezenas de mortes e ferimentos nas pessoas de população civil e também nos policiais. No nosso país ainda estão em andamento as investigações acerca da manifestação do último dia 8 de janeiro. Porque sou entusiasticamente a favor de manifestações pacíficas, como foram as manifestações lideradas pelo Dr. Martin Luther King, o pastor batista norte-americano, prêmio Nobel da Paz, campeão da luta pelos direitos dos negros americanos. Eu não posso endossar em absoluto quaisquer atos de violência e quebra-quebra de quem quer que seja em nome do que for. Mas honestamente, eu acredito que as lamentáveis manifestações de violência contra as propriedades do governo nesse dia 8 ainda precisam de explicações mais completas. E se compararmos o que ainda está acontecendo no Peru com o que aconteceu aqui, a acusação da grande mídia aos manifestantes no dia 8 de golpistas e terroristas, honestamente, acho-as generalizadas demais. Sempre que olharmos a história do mundo, perceberemos que a humanidade sempre esteve sob ameaças e consequências de guerras, de revoluções, da violência e de crises financeiras e também de pestes e fome em vários lugares. Quando nós nos aproximamos do livro de Deus, a Bíblia Sagrada, por exemplo, nós somos avisados de que haverá guerras e desolações até o fim. Daniel 9:26, mas também somos colocadas diante de algo muito bom para as nossas vidas, mesmo em meio aos flagelos das guerras, da maldade humana que nos assusta, como o descaso pelos Yanomamis, como o tráfico de seres humanos, inclusive de crianças. No texto do profeta Malaquias, nós lemos o homem de Deus predizendo a justiça de Deus.
Ele transmitiu o recado de Deus que falou do surgimento do sol da justiça. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. A expressão sol da justiça, sabemos, é uma expressão do Antigo Testamento, desta primeira parte da Bíblia, que se refere a Jesus Cristo. E aliás, foi esse texto que os teólogos cristãos ocidentais do século IV usaram para convencer o imperador romano Constantino, o Grande, de transformar o dia 25 de dezembro no dia da celebração do nascimento de Jesus. Esse era o maior feriado pagão romano, o dia do nascimento do Deus Sol, que também era o maior feriado da religião persa, o dia do deus pagão persa Mitra, chamados ambos de Sol da Justiça. O argumento desses teólogos foi que já desde o ano 276, um dos pensadores da igreja, Orígenes, considerado, como eu disse, um dos doutores da igreja, segundo ele, já havia cristãos que celebravam o Natal na data de 25 de dezembro como uma forma de responder a esta ideia do sol da justiça, porque Jesus é o sol da justiça. O argumento era de que, sendo Jesus Cristo o único sol da justiça, na verdade o próprio Criador do sol, que essa data então fosse reconhecida pelo imperador como o dia quando os cristãos passariam a celebrar o nascimento de Jesus. Assim foi que o Natal passou a ser celebrado em 25 de dezembro, pelo menos no Ocidente. Já que não se tinha uma data para a celebração desse nascimento, o fato dele ser o sol da justiça de Deus passou a ser uma boa explicação para se deter o culto pagão do Deus Sol. Eu diria que no caso do Natal, pelo menos algo se conseguiu. Hoje todos sabem que 25 de dezembro é para lembrar o nascimento de Jesus, quer gostem, quer não gostem, quer entendam como é que se faça ou não. Mas quantos sabem hoje que já houve um grande feriado nessa data para a celebração de um deus pagão romano ou persa? Quase ninguém sabe disso. Então, de qualquer maneira, mesmo que não concordemos da maneira como foi feita, a coisa, de certo modo, valeu a pena. Mas a expressão sol da justiça, usada por Malaquias, nos leva a outros textos da Bíblia que nos falam do dia quando os arrogantes, os orgulhosos e os malfeitores serão como a palha, pois o fogo do dia do Senhor os apanhará, diz o texto bíblico. E a Bíblia nos fala em seus últimos capítulos das promessas, de lindas promessas, que nos falam de um novo dia para a humanidade resgatada. O profeta Malaquias trouxe a mensagem de Deus, inicialmente aos filhos de Israel, isto é, aos antepassados do povo, que hoje nós chamamos de povo judeu, e que no Antigo Testamento, esta primeira parte da Bíblia, tipificava a igreja cristã, que ainda seria organizada. Deus mandou o seu profeta dizer: para vocês que reverenciam ou temem, isto é, para vocês que levam a sério o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerrinhos, soltos na estrebaria, no curral, vocês pisarão e esmagarão os ímpios, porque eles se transformarão em cinzas ou em pó. Não é violência que está pregando aqui não, mas o esmagamento aqui é da força da palavra. Eles ficarão sem argumentos, a verdade triunfará sempre. E eu gosto muito desse texto que fala da gente saltar como bezerrinho solto na estrebaria. Eu fico pensando, eu soltando, dando pulos, né? É meio complicado, mas já que o texto diz, eu confio, eu acredito, né? Lá no último livro da Bíblia, o Apocalipse, nós temos as palavras de Jesus Cristo, faladas ao que tudo indica ao apóstolo João, então prisioneiro na ilha de Patmos, por ordens do imperador Domiciano. Foram palavras de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor, hoje Turquia, mas foram palavras para nós hoje. São palavras para nós hoje. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Sol da justiça, resplandecente estrela da manhã.
Duas realidades que se interligam, duas figuras que nos lembram, que nos falam de luz. Duas simbologias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se apresenta à humanidade como sendo a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Foi o que ele disse no texto de João 8,12. O raiar do sol nascente começa quando ainda está ao alcance dos nossos olhos a chamada estrela da manhã, que aqui nós chamamos de estrela d'alva. Ela aparece no céu de maneira muito bela, pouco antes do sol nascer. Ela já é vista durante a noite, mas é durante a madrugada, pouco antes de surgir o sol, que ela se apresenta sozinha, majestosa no céu. E na noite da história, na noite do ocaso da história da humanidade, Jesus é e será sempre a bela e majestosa estrela da manhã, para logo romper na história, como rompe o sol nascente. Quando está escuro o céu das nossas vidas, por causa de doenças, por causa dos problemas, por causa das decepções, por causa das amarguras, quando as trevas do medo nos assaltam, quando as trevas das dúvidas nos angustiam, nós encontramos em Jesus Cristo, a estrela que brilha com sua esperança, brilha com sua alegria, brilha com a sua paz. Eu e você em Jesus Cristo encontramos o raiar do sol, então invadindo a nossa vida, anunciando-nos que um novo dia começa, mesmo que ao nosso redor só haja razão para trevas. Jesus, a luz do mundo, a nossa luz, espanca toda e qualquer trevas. Esse é o nosso canto, esta é a nossa poesia. No Salmo do Bom Pastor, o poeta sagrado podia cantar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e ainda que eu ande pelo vale sombrio, escuro da morte, em trevas, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Quando entre nós, Jesus dizia: eu sou o bom pastor. João 10:11. Como bom pastor, ele então caminha conosco nas sombras da morte, e a morte, que é sempre vista como a escuridão, passa a ser vista como luz. Ao morrer, o grande poeta alemão Goethe pedia insistentemente: luz, mais luz, por favor, mais luz. Mas o poeta crente, ao falar da morte de quem tem Jesus, escreveu: tu vens brilhando, vens clara e soberana, toda adornada de luz como a manhã da boda. Eis o encontro, o momento eterno e majestoso em que a noiva feliz se aproxima do esposo. És o dia esperado em que os filhos da luz podem ver afinal o rosto de Jesus. Ah, o rosto de Jesus. Ele é a estrela da manhã, ele é o sol da justiça, ele é a luz do mundo. Luz, nós sabemos, é a ausência de trevas, e espiritualmente falando, a ausência de trevas é paz. E Jesus diz: deixo para vocês a minha paz. Onde há paz, há esperança. Quando Isaías profetizou o nascimento do Messias, Jesus, ele transmitiu o que Deus disse acerca do Messias. Em seu nome, Deus como Pai disse: em seu nome as nações porão a sua justiça ou esperança. No nome dele. Isaías 4:1. O apóstolo Paulo disse que em Jesus Cristo, justificados pela sua graça, nós temos a esperança da vida eterna. Tito 3:7. Então, manos e manas, nele, em Jesus, a paz, a esperança, há socorro, mesmo quando chega a hora, quando o humor torna-se mortalmente sério. A hora em que eu e você recebemos uma notícia de consequências fatais. A hora na qual você e eu queremos gritar: ah, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Pois queremos negar, então, a realidade ao nosso redor. E quando então chegar aquele dia do qual o profeta Malaquias
chamou de o dia ardente como uma fornalha, quando todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. O que fará a grande diferença, o que fará a grande diferença, o que será a grande diferença é o ter dado a vida a Jesus Cristo. É ter feito Jesus Cristo Senhor e absoluto da vida, Senhor e Salvador absoluto da vida. É ter recebido Jesus Cristo como a resposta de Deus aos nossos anseios, é ter entendido, compreendido que na cruz, onde Ele foi crucificado, aconteceu por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Sim, a cruz. A cruz porque ela aponta para o céu, para nos fazer levantar a cabeça e ver a estrela da manhã de nossas vidas. Por ser o sol da justiça, Ele tomou na cruz a justiça que tinha de ser feita sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós. Ele assumiu a cruz por causa do meu e do seu pecado. A justiça de Deus como Pai exigia pagamento, exigia resgate, mas Deus como um Pai, em seu amor, enviou de si mesmo o seu Filho Jesus. Deus como um Filho, a luz do mundo, a paz de Deus, para na cruz cumprir a justiça de Deus. Deus como Pai disse ao profeta que os que reverenciam o meu nome, para esses o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e esses sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Jesus é o sol da justiça de Deus. Por isso Ele é a luz do mundo, por isso Ele é a brilhante estrela da manhã. A Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra, e que os habitantes desse lugar têm vestes brancas, lembrando que foram vidas lavadas pelo sangue de Cristo na cruz. Quando estamos sem Jesus Cristo, nós estamos em trevas. Mas quando estamos com Jesus Cristo, quando recebemos Jesus Cristo, nós passamos para a luz. Na noite dos nossos corações, Jesus passa a brilhar como a estrela alva brilha na madrugada. Sua presença em nós, por meio do Espírito Santo, nos prepara para o dia quando romperá o mais belo amanhecer que jamais existiu. O dia quando estaremos para sempre com o Senhor nos novos céus e na nova terra, cujas dimensões e lugar cabe a Deus, né? Realmente dizer. Podemos dizer com certeza, eu às vezes me pergunto se o Éden não tem que ser restaurado, porque Deus não perde batalha para ninguém. Por que não? Pedro fala da terra passando com grande estrondo e se derretendo, né, em seus elementos, não estaria falando de uma purificação desta terra, que também faria parte para daí ser novos céus e nova terra. Mas eu então não vou poder viver lá no céu. Você vai poder ir para onde você quiser. Eu fico pensando que vou visitar esses bilhões de planetas, entendeu? Vou ter tempo para isso, vou ter a eternidade toda. Não quer dizer que eu estando aqui nessa terra, nessa nova terra, se for aqui, que eu não possa, não é? Absolutamente fazer isso, não tem problema nenhum em aceitar isso, em compreender isso desta maneira. Eu só sei que a coisa mais bela vai ser Jesus Cristo. Ter Jesus, poder ver Jesus, falar com Ele, isso é incomparavelmente belo. Na sua presença em nós, por meio do Espírito Santo, Ele nos prepara para o dia quando romperá então este mais belo amanhecer. Deixemos então, meus amados, as trevas da incerteza e venhamos para Jesus, venhamos para a luz. Façamos dele, Jesus, a nossa estrela da manhã, o nosso sol da justiça, a nossa paz. Ele, Jesus Cristo, quer ser a sua estrela da manhã, quer ser o sol da justiça de Deus, perfeita, correta em sua vida, quer ser a luz do mundo, brilhando em você para sempre, para que você também brilhe. Às vezes nós somos crentes de verdade, mas somos como luzes apagadas, luzes queimadas, não estamos brilhando, porque não estamos ligados,
em Jesus Cristo para receber a energia e também brilharmos. Sejamos lâmpadas, irmãos, por causa de Jesus e em Jesus Cristo, lâmpadas que acendem, né? Que acendem. Que Deus nos abençoe a todos, e se nesta noite, porventura há alguém aqui que não deu sua vida ainda de fato a Jesus Cristo, que compreende Jesus agora desta forma, que o tem como sua luz eterna, que sabe que mesmo diante das trevas do mundo, da vida, dos desafios, você tem estado na luz por causa dele, Jesus, que às vezes você cai, até quer ir lá para o lado das trevas, mas o Espírito traz você de volta, porque você pertence a ele. Se você ainda não tem esse tipo de convicção, falta Jesus na sua vida. Falta receber Jesus como Senhor, Salvador absoluto, e não como um nome de uma religião, de alguma coisa, de alguém qualquer. Seu Senhor, Salvador absoluto, porque ele não divide o lugar dele com ninguém. É dele, é dele. É dessa forma que você tem visto Jesus, tem entendido Jesus. Se não é esse o momento para que você o faça, sem que o Espírito Santo de Deus ajude você, você não consegue chegar a isso. Mas o Espírito Santo de Deus tem todo o interesse em me ajudar a você chegar a essa conclusão. Deixe que ele faça então essa obra em você, não resista ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar, abaixar nossas cabeças, enquanto o Fernando vai tocar esse hino, 2 estrofes, nós vamos continuar orando, eu não vou dizer mais nada. E se houver nesse período, enquanto o hino estiver sendo tocado, alguém que queira então dar sua vida a Jesus Cristo, eu convido você para levantar a sua mão onde você estiver, para que a gente depois possa encaminhar você a um dos nossos pastores, para conversar, para lhe ajudar na sua decisão. Se você que está nos ouvindo pela internet também tem desejo de fazer isso, entre em contato com o chat, deixe seu endereço ou uma forma de nós nos comunicarmos. Ou um dia que você possa vir na igreja para nós conversarmos. Enquanto o hino está sendo tocado, oremos. Peçamos a Deus, irmãos, que se houver nesse momento alguma batalha sendo travada pela alma de alguém, que esse alguém, com a ação e ajuda do Espírito Santo de Deus, faça a sua opção pela estrela da manhã da eternidade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa luz. Amém. Eu posso ver, Deus te abençoe, meu filho. Pastor Roberto, dá uma olhadinha no moço lá na galeria, por favor. Levante a mão, querido, de novo. Obrigado. Se houver mais alguém. Se houver mais alguém. Quero crer que ninguém mais tomou sua decisão, porque está convicto, né, de que vê Jesus dessa forma que nós acabamos de falar, certos que fomos dentro das nossas limitações, orientados pelo Espírito Santo de Deus.